E chegamos então a mais uma estação, agora a estação dos Salmos da Criação. E vamos ler então os Salmos 8, 19, 33, 50, 74 e outros, como estão indicados aqui em nosso programa, 13ª Jornada de Leitura da Bíblia. Esses salmos, eu explico isso aqui no A Jornada da Bíblia, esses salmos eu os organizei chamando-os de Salmos da Criação. Eu quero falar um pouquinho antes sobre os salmos. Os salmos são poemas, a maioria cantados. Perdemos a melodia, não havia a chamada musicografia, que grafa as notas, mas eram cânticos, vamos dizer assim, que o povo sabia de cor. Os salmos, eu gostaria de acrescentar que eles têm, em geral, antes de falar dos salmos da criação, algumas características que nós precisamos entender. A linguagem dos salmos tem características diferentes das nossas. Por exemplo, uma poesia, mesmo depois da chamada Semana de Arte Moderna no Brasil, em 1922, ainda hoje, os poemas, não a maioria, mas muitos, têm rimas. O povo, em geral, reconhece que poesia tem rima. Os trovadores têm rima. Os grandes repentistas do Nordeste fazem com rima o seu trabalho. A poesia hebraica não tem rima, não conhece rima. A rima é uma invenção posterior. Mas os salmos têm algumas características próprias da sua poesia. Eu quero, então, ajudar você a reconhecer essas características, porque às vezes a gente perde o sentido do salmo, ou procura um sentido que não existe. Vamos lá. Então, alguns salmos usam uma linguagem sinonímica, isto é, o segundo verso, ou a segunda linha, ou a segunda parte repete a primeira. Vou dar um exemplo. Salmo 2:2. Os reis da terra se levantam. Primeira parte. Segunda parte. Os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor. Ou seja, os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam, querem dizer as duas linhas, a mesma coisa. É um salmo, portanto, sinonímico. Outro tipo de linguagem é o salmo sintético ou progressivo, em que o segundo verso acrescenta uma ideia ao primeiro verso. Por exemplo, Salmo 139, 4. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. A primeira parte é incompleta. Sem que haja uma palavra na minha língua, só entendemos na progressão, na segunda parte. Eis que, ó Senhor, tudo conheces. Esse é o salmo sintético ou progressivo. Terceiro tipo de salmo, culminante, em que os verbos vão crescendo em significado até alcançar um apogeu, um clímax, um ponto alto. Exemplo, Salmo 29, 1-2. Atribuam ao Senhor, ó seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força, atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece, adore o Senhor no esplendor do seu santuário. Isso é a última linha, é o clímax, é o ponto mais alto desse conjunto de 2 versículos. Esse é o salmo que usa uma linguagem culminante. Mas há o salmo que usa uma linguagem antitética, em que um verso contradiz o outro. Por exemplo, Salmo 27:7-8. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós
confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes, isto é, eles vacilam e caem, é uma síntese, mas nós nos erguemos e estamos firmes, é uma antítese, por isso que é um salmo antitético. O outro é o salmo que usa uma linguagem incompleto, em que um elemento do primeiro verso é omitido no segundo. Exemplo: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Essa segunda parte é incompleta. O mundo e os que nele vivem. Temos que entender que do Senhor é a terra e tudo que nela existe, inclusive o mundo e os que nele vivem. Isso é muito importante porque nos ajuda em nossa meditação e nos completa na leitura que nós fazemos. Nesta semana, nós vamos ler então os salmos da criação. Eu aqui então os menciono, quais são estes salmos da criação. Você pode então se apropriar disto, porque todos eles têm como foco a criação do mundo. Eu organizei os salmos nos seguintes grupos: salmos de pedido de proteção, salmos de grito de misericórdia, salmos de lamentos, salmos de renovação da esperança, salmos de cânticos de livramento e epílogo. Só que eu peguei isto e reorganizei, chamando os salmos de salmos da criação, salmos da história de Israel, salmos imprecatórios, e fui dando salmos de louvor, salmos de lamento. Eu reorganizei para que a leitura nossa fique mais temática. Bem, assim foi a nossa estação dos salmos da criação. Espero que você vá lê-los com muito mais proveito agora. Para você então, obrigado por sua participação em nossa jornada. Bom dia para você, boa leitura da Palavra de Deus.